Salve, salve nação cruzeirense! Estamos de volta no nosso canal para trazer as principais notícias do Cruzeiro nessa sexta-feira, né? Já pensando aí na estreia do Cruzeiro que acontece nesse sábado, uma estreia muito importante. A gente está muito ansioso, né, para ver como que vai se portar essa equipe do Felipe Conceição. E aí a gente tem algumas notícias que a gente tem que trazer para vocês, né? Não muito boas, né? Algumas. E a gente começa com a principal delas, que é sobre o diretor de futebol do Cruzeiro. O Cruzeiro que ainda está buscando um novo diretor. Nesta sexta-feira o Cruzeiro oficializou a saída do André Mazzuco, que está próximo de ser anunciado aí pela equipe do Santos, né? O Mazzuco que chegou no Cruzeiro em janeiro, iniciou esse trabalho nessa tentativa de montar um elenco para buscar o acesso nesse ano de 2021. E aí o Mazzuco no início até foi bastante elogiado, no seu final de trabalho no Cruzeiro já estava sendo um pouco criticado, depois daquela negociação onde a gente teve o Guzmán não vindo, né, um contrato feito de uma forma estranha, nem foi um contrato, foi um documento. Então o Mazzuco começou a ter algumas críticas também, o elenco acabou mostrando necessidade de reforços em alguns setores, como a armação, então ele passou a ser criticado. E aí o Cruzeiro oficializou hoje a saída dele, não foi uma vontade do Cruzeiro essa saída, né? A gente sabe que o Santos fez uma proposta, ele aceitou. E aí o Mazzuco, através do site oficial do Cruzeiro, até deixou uma mensagem lá pro torcedor, agradeceu aí o carinho, né? Disse que não teve nenhum problema para que resultasse nessa sua saída, que sim, foi por escolha pessoal mesmo. E a gente sabe que com certeza essa proposta do Santos foi boa para ele e ele aceitou por conta disso, né? E aí, falando de diretor de futebol, a gente tem alguns nomes aí em foco, né, do Cruzeiro. O foco principal do clube era o Alexandre Matos. E aí, o Deus Me Dibre, um dos portais aí de notícias que cobre o dia a dia do Cruzeiro, trouxe a informação já no início da noite de hoje que o Alexandre Matos está fora dos planos da diretoria do Cruzeiro porque as negociações não avançaram, né? O diretor de futebol não chegou a um acordo com a diretoria do Cruzeiro, né? Infelizmente, aí a gente não vai ter o Alexandre Matos no cargo de diretor de futebol. O Matos até destacou que a questão financeira do clube não é um problema. Ele destacou, inclusive, em entrevista à Rádio Itatiaia, que ele nem chegou a conversar com o Sérgio Rodrigues questão salarial, que ele tava, o que houve foram divergências de ideias, e aí ele disse até que se chegasse em janeiro ele já teria aceito essa oferta. Aliás, se fosse em janeiro ele teria aceito essa oferta, mas aí nesse momento ele não aceitou, então o Cruzeiro vai ter que buscar uma outra opção aí no mercado do futebol. A gente divulgou uma informação hoje no nosso site oficial lá, que é o diarioceleste.com.br, sobre um site de apostas, né, o Betano, que apontou aí o Cruzeiro como na segunda colocação entre os clubes com mais chances de acesso. É um site de aposta esportiva e o Cruzeiro tem, junto com o Vasco ali, as menores odds com chance aí de acesso, ou seja, os clubes que teriam mais chances de subir, né? O Cruzeiro, no Cruzeiro eles estão pagando 1,50, ou seja, a cada R$1 apostado você ganha R$1,50 apostando no Cruzeiro. E o Vasco, que é o líder desse ranking aí, como o mais cotado a subir pelo site, tem 1,15 de odd. Aí na sequência, depois do Cruzeiro, que o Cruzeiro está na segunda colocação, vem o Botafogo com 1,80, o Avaí com 2 e o Coritiba também com 2,50. Então aí a gente tem esse ranking. O Cruzeiro, então, na visão do site, bem qualificado para buscar esse acesso nesse ano de 2021. A gente espera que isso realmente aconteça, né? Que o Cruzeiro consiga buscar esse acesso, que vai ser um acesso muito importante para a gente voltar à elite do futebol brasileiro. Hoje a gente teve também a informação da confirmação do trio de arbitragem aí para essa partida contra o Confiança, que acontece nesse sábado, né? O André Rodrigo Rocha, de 40 anos, é quem vai apitar a partida, né? E o Cruzeiro joga lá na Arena Batistão contra a equipe do Confiança nessa estreia de Série B, e a gente espera que seja uma estreia já com o pé direito para o Cruzeiro buscar mesmo essa classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de continuar o vídeo, pedir para você acessar aqui o nosso primeiro link aqui da descrição do vídeo, baixar e instalar o aplicativo do OneFootball. Você sabe que o Brasileirão está começando e lá no aplicativo do OneFootball você acompanha todas as notícias envolvendo o Campeonato Brasileiro, inclusive você acompanha as partidas em tempo real, então baixa aí o primeiro link na descrição. E a gente teve hoje também uma informação sobre o Sérgio Rodrigues, que deu uma entrevista lá na TV Globo, e ele destacou que, quando perguntado ali se o Cruzeiro tem um elenco para subir,
ele disse que fez essa mesma pergunta para o Felipe Conceição e o Felipe Conceição teria dito que sim, né, que o Cruzeiro tem condições aí de brigar por esse acesso e isso teria deixado ele feliz. O Sérgio Rodrigues destacou até que vê o elenco do Cruzeiro pronto, montado para buscar esse acesso e que pode acontecer aí uma negociação em específico. Ele não disse em qual setor também seria essa possível negociação. E ele chegou a comentar também situações como a do Henrique, por exemplo, né, o volante que ainda se recupera de uma lesão e aí tem contrato com o Cruzeiro, né? Ele disse que somente depois que o atleta se recuperar é que a comissão técnica vai analisar a situação do jogador e decidir se vai ou não aproveitá-lo aí no elenco, né? No sábado a gente tem essa partida do Cruzeiro com Confiança, fora de casa. A partida tem transmissão somente do Premier, acontece às 4h30 da tarde e aí às 3 da tarde a equipe sub-20 do Cruzeiro enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, a equipe sub-17 do Cruzeiro enfrenta o Botafogo pelo Brasileiro sub-17. Esse jogo acontece no Sesc Venda Nova, então tem jogo do sub-17, tem jogo do profissional um pouquinho mais tarde, dá para acompanhar os dois aí. E no mesmo horário do jogo do Cruzeiro a gente vai ter uma concorrência muito grande que é a final da Champions League, né? A gente sabe que tem muita gente que acompanha o futebol europeu e vai talvez preferir até assistir o jogo do Cruzeiro, mas nós estaremos ligados no jogo do Cruzeiro e trazendo em tempo real lá no Twitter para vocês tudo do jogo e no final do jogo a gente publica aqui no YouTube um pós-jogo analisando aí, se Deus quiser, uma vitória do Cruzeiro nessa estreia de Série B, né? Então contamos aqui com a sua audiência, agradecemos a audiência nesse vídeo de hoje, se inscreva aí, deixe o gostei e até a próxima.